Olá, crianças, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre cliente oculto. Nós já demos uma prévia aí, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre o assunto. Primeiro a gente tem que pensar um pouquinho no cliente, né? Então, o que é um cliente insatisfeito? É o cliente que não volta e que ainda compartilha nas redes sociais. Então, hoje a nossa grande preocupação não é apenas o cliente ficar insatisfeito, mas o que isso vai causar. Pesquisas mostram que um cliente satisfeito, ele conta pelo menos para mais 10 pessoas. Então, mais 10 pessoas também vão se indignar com um mau atendimento. Então, essa é a grande preocupação hoje com o cliente insatisfeito. Tem uma historinha aí de Sam Walton, né, dizendo que quem é o cliente que não volta? Então, olha o texto que interessante. Eu sou o homem que vai a um restaurante, senta-se à mesa e pacientemente espera, enquanto o garçom faz tudo, menos o meu pedido. Eu sou o homem que vai à loja e espera calado, enquanto os vendedores terminam suas conversas particulares. Eu sou o homem que entra no estabelecimento comercial como se estivesse pedindo um favor, ansiando por um sorriso ou esperando apenas ser notado. Eu sou o homem que entra num banco e aguarda tranquilamente que as recepcionistas e os caixas terminem de conversar com seus amigos e espera. Você deve estar perguntando que eu sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que não quer problemas, né? Engana-se. Sabe quem eu sou? Eu sou o cliente que nunca mais volta. E é exatamente assim que acontece no mercado. Aquela pessoa que você acha que é paciente, né? Ela não volta. Por quê? Porque o seu concorrente está ao lado e presta um bom atendimento. E lá ele se torna um cliente satisfeito. Clientes não reclamam, apenas mudam. Hoje a concorrência é tão grande que não é mais necessário reclamar, né? Clientes podem demitir todos de uma empresa, do alto executivo para baixo, simplesmente gastando seu dinheiro em algum outro lugar. Olha como é fácil hoje fechar uma empresa, né? Não precisa brigar, não precisa gritar, não precisa fazer nada. É simplesmente deixar de consumir ali e ir para um outro estabelecimento. Qual é a definição, então, do cliente oculto? O cliente oculto é uma ferramenta que, entre outras coisas, é usado para trabalhar isso, a insatisfação do cliente, tá? Então, definição, é uma técnica da pesquisa qualitativa na qual o pesquisador se faz passar pelo cliente ou usuário e vivencia todas as etapas do atendimento. Então, parênteses aqui, a gente vai ter uma aula falando sobre o que é uma pesquisa qualitativa, o que é uma pesquisa quantitativa, ok? Então fiquem tranquilos que esse conceito vai ser abordado numa outra aula. Mas é uma técnica desse tipo de pesquisa onde a pessoa do pesquisador se faz passar por um cliente. Então quem está atendendo não sabe se é um cliente normal, se é um cliente de primeira vez, habitual, ou se é um cliente oculto fazendo ali uma avaliação. Ele serve para avaliar o atendimento e a satisfação dos clientes, bem como identificar as necessidades de treinamento. Então, ele vai identificar ali como é que está sendo o atendimento, o que falta, o que precisa. Vocês vão ver mais para frente as ferramentas. Qual é o objetivo? Para que eu tenho, para que eu uso essa ferramenta do cliente oculto? O objetivo desse trabalho é avaliar o atendimento como um todo, sem penalizar pessoas, mas sim identificar momentos, comportamentos e situações que possam ser aprimorados, objetivando aí atender cada vez melhor o cliente. Então a intenção não é você ter uma desculpa para mandar alguém embora, não, tá? O cliente oculto ele não é usado para penalizar um profissional, para penalizar um funcionário. Não. Muito pelo contrário, ele é feito no momento de prevenção, onde você vai identificar qual é o momento que está tendo erro, qual é o comportamento do profissional, o que está trazendo a insatisfação para o seu cliente. Qual que é a metodologia? Né? Então, a gente vai entender agora um pouquinho passo a passo como é que faz. Antes, lembrando, cliente oculto não é funcionário da sua empresa, tá? Então, se você tem uma empresa e vai partir para usar essa ferramenta, essa metodologia, você vai contratar uma outra empresa que fará esse processo. Então, como é que acontece? Então,
Por exemplo, cada uma das lojas da rede será avaliada 3 vezes durante o ano. Então, eu conheço lojas que em 3 momentos diferentes no ano usa essa ferramenta para entender aí o comportamento dos seus profissionais. Os resultados serão apresentados no mês subsequente à avaliação. Então, como é uma empresa contratada, ela apresenta o resultado dessa pesquisa, tá? Então, olha ali o passo a passo, né? Então, primeiro tem uma análise do perfil do cliente que nos contrata. Então, quem é o cliente? Quem é o público-alvo? Que produto está sendo entregue? Que serviço está sendo prestado, né? Aí eu vou fazer a seleção dos clientes ocultos. Então, nós vimos em algumas aulas aí sobre o perfil do consumidor. Eu tenho que saber qual é o perfil do meu consumidor para que o cliente oculto tenha o mesmo perfil. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com um público jovem, o cliente oculto tem que estar dentro do mesmo perfil, também tem que ser um público jovem, tá bom? Depois disso, eu vou elaborar o questionário, ou seja, eu vou escrever o briefing, qual é o checklist, quais são as questões que esse cliente oculto vai observar, vai analisar naquela visita. Vou aprovar esse questionário junto com o cliente, então o contratante vai aprovar, ele vai direcionar ali o que ele quer saber, quais são os pontos que ele acredita que possam ser realmente problemas, tá? Depois eu vou trazer um treinamento. O que é isso? O cliente oculto, ele passa por um treinamento. Então ele vai ser treinado para saber como avaliar, para saber como responder esse questionário, para saber como ele vai se comportar para chegar ali ao objetivo final desse ferramenta, né? Depois ele vai realizar a visita, então ele vai ali escolher um dia e horário. Geralmente as empresas não sabem quando ele vai, o funcionário não sabe, não pode saber, é um processo extremamente sigiloso, exatamente para alcançar esse objetivo, ok? Depois da visita é feito um diagnóstico aí estratégico do resultado dessa pesquisa, uma análise do conteúdo dessa pesquisa e encaminhamento da solução para o cliente através do relatório. Então, a empresa apresenta para o contratante um relatório de como foi aquele cliente oculto. Muitas vezes, o cliente oculto não é apenas uma visita, tá? Como a gente sabe que envolve isso emoções, comportamentos, né, visões de mundo diferentes. Então, a gente faz 2, 3, dependendo da demanda, até mais, e aí a gente envia um relatório final. Gente, eu falo muito a gente porque eu faço muito cliente oculto, eu faço muitos processos de pesquisa de mercado, como eu já compartilhei em aula para vocês. Eu faço muita pesquisa de mercado para empresas, na minha especialidade, que é o ramo da beleza, e eu faço muito cliente oculto. Não só eu visito, né? No começo eu visitava muito mais, hoje eu já virei uma carinha manjada no mercado, então é mais complicado eu visitar um salão. Muitos já me reconhecem, então é difícil. Então eu contrato pessoas, às vezes, que se fazem passar por cliente oculto. Então eu faço todo esse passo a passo, essa metodologia. Por isso que às vezes eu falo que a gente faz, né? O processo é assim, é muito natural para mim, porque eu trabalho muito com isso. Ok? Vamos lá, como é que é o processo de avaliação? Então, o pesquisador, o cliente oculto, vai até a loja e se faz passar por um cliente, vivenciando aí todas as etapas do atendimento. Após a visita, ele descreve a sua experiência utilizando o instrumento de avaliação, denominado checklist, ou briefing que a gente já falou, que contém diversos aspectos da loja, subdivididos em alguns itens. Bom, primeiro, a fase de ataque, né? Quando eu penso ali em melhorar o atendimento, o que eu tenho que entender nesse primeiro momento? Eu tenho que entender os pontos críticos que precisam ser melhorados, avaliar os pontos que realmente importam para o cliente, por isso que é contratado uma pessoa de fora, ele vai apontar o que importa realmente durante aquela experiência para ele, avaliar se a equipe de funcionários segue um treinamento dado pela gerência ou não. A fase 2 é uma fase de monitoramento, né? Então, eu já fiz a primeira fase, eu já identifiquei quais eram os problemas, né? Meses depois, eu quero monitorar se o treinamento deu certo, se as ações que foram tomadas depois do primeiro cliente oculto foram efetivas ou não. Então, o que vai acontecer na fase 2, que é o monitoramento? É impossível o dono estar o tempo todo no negócio. A gente sabe que a presença do proprietário, do sócio, do diretor é muito importante, né? O contato dele direto com o cliente é muito importante. Mas conforme a empresa vai crescendo, tomando dimensões maiores, é impossível que o dono esteja 24 horas em todas as unidades, principalmente se forem várias unidades, né?
Então, eu tenho que trabalhar esse monitoramento. Funcionários mais atentos ao saberem que serão avaliados. Então, depois da primeira fase, geralmente, quando a gente vai para um treinamento, é comentado com os funcionários como é que a gente chegou naquilo. Então, é comunicado a eles que foi feito um cliente oculto. Então, os funcionários começam a ficar mais atentos, né? Que realmente estão sendo avaliados. Isso não numa questão de pressão, mas numa questão de até desafio para que eles melhorem a cada dia. Então, aí no monitoramento existe uma importância da continuidade para a melhora dos serviços. Gente, para quem trabalha com gestão de pessoas sabe, treinamento é algo que não adianta você dar uma dose só e ele vai resolver, né? Não é antibiótico. Você deu 7 dias, acabou, tá melhor, acabou com a bactéria. Não é assim. Treinamento é algo que você sempre tem que estar atualizando, sempre estar motivando, sempre estar fazendo. Então, para que o seu serviço seja de excelência, você sempre tem que estar buscando essa melhoria, tá? Olha lá uma sugestão de uma avaliação para o varejo. Então, é impossível padronizar, pois o questionário é totalmente customizado. Então, não existe uma fórmula mágica. Olha, se você vai fazer um cliente oculto no varejo, é esse questionário, numa prestação de serviço, é esse questionário. Não existe, porque cada empresa tem a sua particularidade, a sua necessidade, tá? O questionário é confidencial e aí vem algumas abordagens. Então, o acesso à loja, a facilidade de localização, o estacionamento é um dos pontos que a gente pode avaliar no varejo. A avaliação da vitrine externa, né? Se o logo, se os preços estão visíveis, se os produtos estão bem expostos. Como é a abordagem inicial do vendedor, né? O tempo para abordar o cliente, a apresentação de perguntas específicas. Como é a exposição do produto no interior da loja. Como é que esse produto está lá dentro da loja, né? De acordo com a percepção do cliente. Às vezes você arruma a tua casa de um jeito e quem visita gostaria de tivesse de outro. A sua loja, assim, você tem a sua carinha pessoal, mas para o cliente, a gente tem que pensar sempre assim, para o cliente. E outro ponto que pode ser avaliado e deve, né, no varejo, é se os preços estão visíveis. Existe uma regulamentação do PROCON, lei, Código de Defesa do Consumidor, lembrei. No Código de Defesa do Consumidor consta que é obrigatório que o preço esteja à disposição do cliente. Essa é a lei. Não significa que eu tenho que colocar uma tabela de preços na parede, mas eu tenho que estar à disposição. Então, o preço visível vai depender do público. Por exemplo, se eu trabalhar com o público AA, eu não vou colocar uma tabela de preços na parede, né? Eu vou deixar como um cardápio em cima do balcão. Eu vou estar à disposição, mas não é o que vai chamar atenção. Se eu for trabalhar com o público C e D, e aí vem a minha experiência, né? Quando eu presto serviços numa classe C e D, colocar a tabela de preços visível numa parede, além de trazer transparência, é uma ferramenta de marketing, porque eu estou comunicando a eles quais os serviços que eu tenho, estou mostrando que são acessíveis a ele. Então, o preço visível, você tem que entender como é que seu cliente sente isso. Então, o cliente oculto pode te dar essa visão. Tá? O provador, né? No caso do varejo, aí, se é suficiente a quantidade, a localização, como que é o ambiente, a temperatura, o som ambiente. Para cada tipo de público, eu vou ter, por exemplo, um tipo de música e um som ambiente diferente. Tem lojas hoje de roupas para jovens que você entra e acha que está numa balada, porque o som é alto, tem jogo de luzes. Se você vai trabalhar com público em roupa de bebê, você nunca pode ter um som alto. Percebe como é varejo, mas a ambientação é diferente, os clientes são diferentes. Então eu tenho que entender um pouquinho o cliente que eu vou trabalhar antes de fazer o cliente oculto, tá? Outro ponto a ser avaliado, a equipe, qual é a postura da minha equipe, qual que é o tempo de atendimento, como é o atendimento em si, né? A análise do produto em si e analisar o treinamento dos funcionários segundo o que o contratante já passou. Criar dificuldades. Então, o cliente oculto, muitas vezes, ele cria dificuldades propositalmente para entender qual que é o jogo de cintura ali dos profissionais no momento, tá? Fechamento da venda, como é que é a localização do caixa? Você já for em loja que você não sabe direito onde é o caixa, né? Então, qual é essa percepção do cliente? A despedida do vendedor, se comprou o presente ou não, se comprou aquele produto ou não. Como é que o vendedor te trata se você foi, olhou, tomou o tempo dele e não comprou?
Então, avaliar isso. A percepção global da experiência de compra, né? Hoje no marketing a gente fala muito em experiências, como é que é a experiência do seu cliente. O cliente oculto vai trazer muito isso. Qual é a experiência que ele teve, tá? Outras abordagens é fazer a avaliação da concorrência, avaliação de franquias. Quando eu falei de pesquisa de mercado, eu trouxe um pouquinho isso, que eu faço avaliação de concorrência através do cliente oculto. Então, eu contrato um cliente oculto para ir na concorrência e avaliar todos esses pontos numa concorrência. Num restaurante, qual é o diagnóstico, né? O que eu posso olhar? Então, a inadequação do ambiente. Aqui um diagnóstico que foi feito em um restaurante, tá? Qual que é o resultado final de um cliente oculto? Então, vamos lá. As cadeiras eram extremamente desconfortáveis. O ambiente que tinha um conceito romântico, tinha uma iluminação muito clara. Imagina, você quer criar aquele ambiente ali com crush e a iluminação clara, né? Então, a iluminação não estava de acordo com a proposta. O cliente não se sentia confortável, passava menos tempo no local. Em restaurantes, você quer que a pessoa fique mais tempo. Para quê? Para consumir mais. Principalmente mais bebida, que é onde realmente o retorno do restaurante é maior. Então, o cliente oculto identificou esses pontos. Olha um diagnóstico numa loja de calçados e acessórios femininos. Então, mau atendimento de 3 vendedoras específicas. Então, tinha um grupo ali e 3 apontaram esses problemas. Não tinham iniciativa, não mostravam nenhum item além do que os clientes solicitavam. Então, falta de interesse em vender. Aí, claro que o cliente fica desconfortável, né? Então, se você está ali vendendo, você tem que ter atenção, você tem que ter carisma, você tem que apresentar outros produtos. Se você identifica o que o cliente quer, para apresentar outras soluções para aquele problema, né? Então, nessa loja de calçados, foi feito esse diagnóstico. E numa loja de bijuterias e semijoias? Então, presta atenção. Numa loja de bijuterias e semijoias, quem é que eu vou atender? Eu vou atender público feminino, né? E é um dos públicos mais chatos, mais criteriosos. Olha qual foi a avaliação do cliente oculto. Má aparência da equipe de vendas. A aparência dos vendedores é importante numa loja de bijuterias? É claro que é. Você não vai, quando eu falo daquelas palestras de imagem pessoal, e já passei um pouco isso para os meus alunos, você não vai num dermatologista que esteja com a pele cheia de acne. Você não vai num cardiologista que seja obeso e fumante. Então a imagem vai vender. Numa loja de bijuterias, a imagem das vendedoras vende muito. Então olha como chegou o diagnóstico, né? Então a aparência da equipe de vendas, o uniforme, o cabelo, a maquiagem, as unhas, segundo os clientes ocultos, não estavam alinhados com o conceito que a marca deseja passar. Então são detalhes que a gente tem que observar e o cliente oculto vai trazer isso. Outro restaurante, é um outro diagnóstico. Então, descumprimento do treinamento para vender determinados pratos, o atendimento dos garçons foi classificado como excelente pelos clientes ocultos, porém os funcionários não seguiam a orientação do proprietário de sugerir pratos específicos do cardápio. Então, às vezes, o teu funcionário é muito atencioso, tem carisma, mas a proposta da tua empresa é que ofereça outras sugestões, e ele não faz isso. Então, o cliente oculto, ele é treinado para saber o que esperar desse profissional. Nesse caso, ele não recebeu aquilo que ele tinha que esperar, tinha que acontecer. E aí, você pode ser um cliente oculto? Eu já até lancei desafio aí para alguns alunos, né? Quem pode ser cliente oculto? Todos nós podemos. Todos nós, a partir do momento que somos consumidores, podemos ser cliente oculto. Vai depender do quê? Do perfil, do horário e da disponibilidade. Então, o que acontece? Como eu falei, o cliente oculto, ele é selecionado conforme o perfil. É óbvio que você não vai ser selecionado para cliente oculto de uma loja de bebê se você não tiver um bebê, se você não for mãe, não foi pai, não passou por essa experiência, ou não esteja nesse momento de vida, tá? Então, você tem que estar classificado dentro daquele perfil. Tem várias empresas, fizemos aí algumas atividades, né? Levantando algumas empresas, eu vou fazer um briefing depois do resultado da atividade com mais algumas sugestões de onde vocês podem se candidatar para ser cliente oculto. Outra questão, o cliente oculto é remunerado? Sim, é remunerado. Então, podem obter reembolso de almoços, jantares, desconto de compra de produtos nas lojas que visitam, benefícios, hospedagens e até valores financeiros. Já compartilhei minha experiência, que eu já fui cliente oculto e eu ganhei dinheiro realmente com isso, com essa atividade, tá? E por quê?
você pode ser um cliente oculto? Por que você vai se dispor a ser um cliente oculto? Então, além da remuneração, é uma forma de colaborar com a melhoria dos serviços que consumimos. Então, você quer melhores prestadores de serviços? Então, vá ser cliente oculto. Faça com que as empresas ouçam realmente qual é a sua necessidade. Aí eu deixei 2 formulários, né, para que vocês possam ver modelos, né, de alguns pontos que a gente faz avaliação. Então, formulário de avaliação da concorrência como cliente oculto.